Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no texto da promessa da vinda do nosso Senhor Jesus, que se encontra em Isaías capítulo 9. Eu quero ler do verso 2 até o verso 7. Assentado mesmo, como os irmãos se encontram, vamos abrir nossas Bíblias. Hoje eu quero falar das 5 alegrias do Advento, para o nosso viver, para as nossas famílias. Isaías capítulo 5. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua promessa que se cumpriu há 2000 anos atrás, quando o Teu Filho vieste a este mundo, nasceu ali, ó Deus, naquela estrebaria, junto ao seu pai, sua mãe, seu pai José, sua mãe Maria, e ali, ó Deus, o Senhor enviaste aqueles pastores para testemunhar o nascimento do nosso Messias, do nosso Salvador. Enviaste aqueles homens de países distantes para testemunhar a todas as nações que o Rei havia chegado sobre a terra. E assim, ó Deus, o Senhor conduziu essa história e conduz a Tua história, a história de toda a humanidade, produzindo e trazendo esperança e alegria a cada coração. Que nesta noite nossos corações se encham da Tua alegria, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A época do Advento sempre surge uma grande expectativa da noite e do dia do nascimento do nosso Senhor Jesus. E não deve ser diferente para todo cristão. Todo cristão deve sempre olhar e entender isso, principalmente para aqueles aos quais Jesus já nasceu em sua vida. Jesus nasceu há 2000 anos atrás, lá na cidade de Belém, a cidade do pão, a cidade do rei Davi. Ele nasceu naquele pequeno estábulo, aonde aqueles homens mais simples tiveram o privilégio de serem os primeiros visitantes do nosso Senhor Jesus. Ao chegarem naquele estábulo, aqueles homens simples foram e testemunharam e contaram, e o texto, como nós falamos domingo passado, eles saíram e foram contar a todos que realmente na cidade de Davi havia nascido o Salvador, o nosso Messias. Passado algum tempo, os magos do Oriente vão ao encontro de Jesus, nos mostrando assim que Ele é um rei, porque os magos chegaram lá e trouxeram os seus presentes ao rei Jesus. Eles trouxeram 3 presentes. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro porque ele era o rei. Ouro para dizer que aqueles povos queriam ter paz com aquele rei. Isso era o que sempre acontecia em visitas aos outros reis. Aqueles povos saem
chegam, depositam ouro, dizendo: nós queremos ter paz com o rei. Mas eles trouxeram também o incenso, reconhecendo também que ele não era apenas um rei político, militar, mas reconhecendo que ele era um sacerdote, o principal sacerdote para todas as nações. Eles trouxeram a mirra, a especiaria para preparar um corpo para a morte, porque eles entendiam também que a mirra era uma especiaria para que aquele que seria o rei, ele sempre fosse reconhecido naquele momento e para sempre. E é tão bonita essa história, que eles levam esse testemunho. Mas antes eles haviam ido ao palácio, porque um rei nasce no palácio. Jesus não nasce no palácio, Jesus nasce na estrebaria, no estábulo, aonde os animais estavam, nos mostrando também nessa experiência do nascimento de Jesus, que ele nasceu, e ele nasceu num local simples, envolto dos animais, mostrando então que Deus se preocupa com toda a sua criação. Eles eram guiados por uma estrela, pelos astros, porque até os astros mostravam a chegada de Cristo Jesus para toda a humanidade. Não é uma história qualquer, é uma história verdadeira, com testemunhas que relatam para nós que ali na cidade de Belém nasceu alguém muito especial para toda a humanidade. E ele precisa nascer em nossos corações, em nossas vidas. A promessa nos diz então que Jesus veio trazer alegria para aqueles que viviam no mundo em trevas. O verso 2 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, na sombra da morte raiou uma luz. Glória a Deus, irmãos. Nós temos a luz que guia as nossas vidas, nós temos uma luz para nos guiar, nós temos uma luz para nos dirigir, nós temos uma luz para nos mostrar que há uma solução, mesmo quando tudo está perdido. A promessa é verdadeira, a promessa é fiel. Ele veio e ele trouxe a verdadeira alegria para todos que andavam errantes e distantes. A alegria cristã, ela não é ausência de sofrimento, mas ela é saber que nós temos a luz de Cristo para nos guiar no meio dos nossos sofrimentos. Mesmo se houver escuridão, nós temos Cristo para iluminar nossa vida. Amém, irmãos? Que Ele ilumine, que essa seja a sua alegria em todos os momentos. Mas o texto aqui de Isaías também nos diz, se você virar uma página na sua Bíblia, você vai chegar no verso 14 do capítulo 7 e vai dizer isso: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então nós temos a promessa de Deus que foi cumprida, amém? A promessa se cumpriu. Isso é prova para mim e para você que o nosso Deus cumpre promessas. Fala comigo: meu Deus cumpre promessas. Se alegre com isso, se alegre porque todas as promessas de Deus se cumprirão, amém? Todas as promessas. Então Deus, Ele é fiel, tão fiel, que não depende dos seres humanos. Ele não dependeu de pessoas prodigiosas. José e Maria eram pessoas simples. E o que é mais espetacular, eles eram muito novos, imaturos. Mas Deus cumpriu a promessa através deles, porque eles tiveram um coração disponível. Amém? Maria acolheu o nosso Senhor Jesus. Que lindo! Ela teve a coragem,
mesmo não entendendo, não compreendendo o que estava acontecendo, o seu corpo mudando, a sua menstruação não descia, seus seios começando a doer, mas ela acolheu, e ela se disse então engrandecida em sua alma, porque ela reconhece que o que foi gerado nela é fruto do Espírito. Mas o seu pai, o pai de Jesus, José, acolhe Maria e acolhe Jesus. Ele simples, o anjo aparece e ele entende e ele fala: eu vou ter essa postura, eu vou andar, porque eu sei que essa é a promessa, esse é o propósito de Deus. Querido irmão e querida irmã, não adianta você saber que Deus tem promessas se você não tem um coração disposto a cumprir o que Deus deseja que você viva. Ele tem promessas, as promessas vão acontecer com você ou sem você. Então tome uma postura que nesse novo ano você tenha a mesma postura, a mesma disposição de viver para o Deus de promessas. Amém? A fidelidade de Deus não é só para o passado. A fidelidade de Deus é para nós hoje. É nós confiarmos nele. É nós termos a alegria da promessa de Deus. Amém, irmãos? Você vive pelo quê? Você vive pelo seu dia, pelas notícias? Porque tem gente que vive pelas notícias. Um resultado negativo já esmurece, já se entrega. Uma briga já fica maluco, uma notícia lá de não sei da onde já fica preocupado, e aí o que a gente mais tem são os propagadores de más notícias. Mas eu quero te dizer hoje, o Deus que cumpre promessas, Ele é fiel e será fiel até o fim. Amém? Maria e José não sabiam ao certo o que estava acontecendo, mas eles sabiam que era arriscado. Quando o Senhor Jesus está por volta já dos seus 2 anos de idade, Herodes, que não havia recebido a visita do retorno dos magos, decide fazer um decreto de que todas as crianças abaixo de 3 anos deveriam ser mortas. Deus manda o anjo e fala para que eles saiam, e eles saem, e eles vão para o Egito, e lá eles ficam até o momento em que Deus fala para eles que era o momento deles voltarem. Então o Deus que te guia até aqui é o Deus que te guiará até o fim. Amém, irmãos? Ele nos guiará. Então, se há algo que você precisa aprender a nutrir e sempre se lembrar, é as promessas que Deus cumpre, Ele chegará até o fim. Então não deixe a sua fé esmorecer. Amém, irmãos? Não deixe a sua fé esmorecer. Levanta a sua mão direita aos céus e diz assim: eu não vou permitir que a minha fé esmoreça. Não permita isso, irmão. Alimente a sua fé. Alimente. Terceira alegria que nós temos do texto e da vinda e do advento: Jesus é salvação para todos. Amém, irmãos? Lucas 2,10, ele diz assim: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Amém, irmãos? Para todo o povo. Jesus veio para trazer a salvação. Jesus veio trazer salvação para todas as pessoas. A salvação é gratuita, a salvação é para todos, a salvação é para todos que acolhem o nome de Cristo Jesus. É para todas as nações, para todas as línguas, para todas as raças. É para todos. Receba a mensagem da salvação. Tenha a alegria da salvação na sua vida. O Evangelho é poderoso, irmãos. O Evangelho é poderoso. Eu já vi pessoas que entregaram sua vida a Jesus, que viviam uma vida errante e que hoje foram completamente transformados. Completamente transformados. Eu tive um amigo, e esse meu amigo, ele era um traficante. Ele era uma pessoa horrível. Ele se tornou assassino de aluguel. Ele disse que chegou a tirar mais de 20 vidas. Ele foi preso.
sofreu as coisas mais piores dentro da prisão. Se você olha no corpo dele, ele tem umas 4, 5 balas ainda dentro dele. Mas hoje ele é um pastor para a glória de Deus, amém, irmãos? Ele tem uma casa de recuperação lá no litoral, lá em Santos. Do período que eu conheço ele até hoje, ele diz que já resgatou mais de 20.000 pessoas do mundo das drogas, amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de vidas, amém, irmãos? Nós fizemos o Natal Solidário e eu tenho certeza que nós vamos ouvir testemunhos lá maravilhosos daqui a alguns anos, de vidas que foram e serão transformadas, porque o Evangelho é o poder de Deus, amém, irmãos? Não existe nada mais poderoso do que isso, do que o poder de Deus, do que o Evangelho de Cristo. Não existe. E é o Evangelho puro e simples. Os anjos vieram e se apresentaram e falaram, aqueles homens foram tocados, eles foram mudados. O Evangelho chegou a mim, chegou a cada um de nós, para nos transformar, amém, irmãos? O mundo que estava errante, agora tem um caminho, e o caminho é Jesus, amém? A alegria da salvação, não perca essa alegria, irmão, amém? Que coisa triste hoje em dia, a gente vê crente que perde a alegria, porque fica olhando para os homens, e esquece de olhar para Jesus. Sirva a Deus, olhe para Cristo, ande com Ele, como José e Maria, não tiveram medo, como os pastores não tiveram medo, como os magos não tiveram medo, porque eles sabiam que andar com Cristo é a maior alegria, é a maior experiência da vida humana. A quarta alegria, queridos irmãos, que nós recebemos da salvação, está lá em Hebreus 9, 28, e diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Presta atenção nesse texto. Consegue projetar, Aninha? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Ele vai vir novamente. Amém? Essa é a maior esperança, irmãos. Cristo voltar. Cristo voltar. E quando estivermos com Ele, não haverá mais pranto, dor, doenças, nem a presença do pecado. Glória a Deus, amém, irmãos? Teremos um novo corpo, uma nova morada. Teremos uma nova esperança, uma nova vida poderosa. O advento não é só o cumprimento da promessa do passado. O advento é a esperança da promessa final. Amém? Da promessa final. Nós vivemos por essa promessa futura, da volta de Cristo Jesus. Nós aguardamos essa segunda volta de Cristo. Esperar em Cristo é encontrar alegria hoje e certeza de que nós receberemos algo muito melhor que está por vir. Amém, irmãos? Você consegue sonhar com isso? Irmãos, sonhe com a volta de Cristo. Sonhe e tenha a alegria da salvação, amém? Aí uma pessoa vira uma vez e falou assim: pastor, mas eu tenho tantos parentes que ainda não se converteram. Perguntei, mas você já pregou? Não, eu assim, não sei, se eu prega, fala, entrega o teu caminho a Jesus, confia nele, deixa com mais ele falar, confesse que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, fale que Jesus nasceu de Maria, viveu 33 anos, morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo e ele voltará. Tenha um compromisso de andar com Cristo Jesus, aceite essas preciosas salvação e ande com Ele, ande segundo a palavra dEle,
ande com intimidade com Ele. Daí uma pessoa uma vez me procurou e falou: pastor, e se chegar eu vou ficar muito triste? Eu virei e falei assim: você não sabe nem como vai ser, como é que você vai falar que você vai ficar triste? Aliás, eu vi um debate aí, os pastores lá brigando, que vai haver tristeza, não vai haver tristeza. Deixa eu te falar uma coisa, vai ser algo tão maravilhoso. O apóstolo Paulo fala que são coisas que são indizíveis. O apóstolo Pedro, testemunhando de Paulo, ele fala assim: Paulo viu coisas complicadas demais, mas a certeza é da esperança em Cristo. João vai falar lá no livro de Apocalipse: olha, o fim é certo. Ele escreve 22 capítulos, e ele termina dizendo assim: olha, lá não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, e vai acontecer muitas coisas, mas é o seguinte: ele virá. Amém? Amém? Handel, quando ele terminou de ler o livro do Apocalipse, ele só escreveu uma frase, a frase que está em seu túmulo até hoje: e ele reinará para sempre. Amém? Ele reinará para sempre. E Cristo reinando, alegria para nós. Amém, irmãos? Agora, o céu não é um local para onde eu vou. O céu é uma experiência que eu tenho hoje. Amém? É hoje, é agora. O apóstolo Paulo experimentou muito mais do que nós. Ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, que ele não sabe dizer ao certo o que ele viu, mas ele viu o primeiro, segundo, terceiro céu. Aí agora tem um pregador aqui na cidade que ele fica escalonando o céu para as pessoas. Eu não sei, irmãos, isso aí não existe. João não fala disso. João só fala que aqueles que estiverem não terão mais falta de nada diante do Rei dos Reis. Amém, irmãos? Fala assim: eu não vou ter falta de nada diante de Deus, irmãos. E isso a gente experimenta hoje já. Amém? Como? Confiando em Deus, celebrando Jesus, dizendo que Ele nasceu na sua vida, dizendo que Ele é a tua alegria, dizendo que a tua fé não depende das circunstâncias, dizendo para as pessoas que você crê no Emanuel, Deus conosco, dizendo para as pessoas que você conheceu o maravilhoso conselheiro, o poderoso Deus, o Pai eterno, o príncipe da paz, dizendo e vivendo essa verdade todos os dias. O coração que se encontra com Cristo é curado do pecado, é curado das suas iniquidades, é curado das suas ansiedades. Ele nos cura das nossas ansiedades. Irmã André, tinha um menininho que cresceu aqui na igreja com a gente. Com 9 anos eu percebi que ele roía a unha. Eu falei assim: tem que parar de roer a unha, cara. Aí com 11 para 12 anos, deu um apendicite nele. Aí a Aninha estava começando a roer unha, né? Aí eu falei: ó, tá vendo? Ele quase morreu porque ele fica roendo unha. Aí o dia que eu fui visitar ele lá: pastor, eu não levei a sério o que o senhor falou para mim, né, pastor? Eu falei: pois é, fica roendo unha aí, ó, dá esses problemas. Quase você foi mais cedo que nós, né? Eu falei para ele: filho, aprenda a oração daqueles que confiam em Jesus. Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Em tuas mãos entrego o meu espírito.
em tuas mãos entrego o meu coração. Faz essa oração todos os dias no ano de 2025 e veja como o Senhor nos livra das nossas ansiedades. Confia nele, anda com ele, porque ele é a nossa alegria, a nossa verdadeira alegria, a alegria da promessa cumprida, a alegria da luz no meio das trevas, a alegria daqueles que vencem os seus medos por amor a Ele, a alegria da certeza de que Ele reina e reinará para sempre, a alegria da esperança de que Ele voltará. Que nesse Natal Jesus renasça em nossos corações e que nós vivamos para a alegria do Senhor, pois ela é a nossa força todos os dias. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar novamente, colocando nossas vidas debaixo da onipotente mão do Senhor. Amém? Coloca a sua vida, a sua família, e vamos orar neste momento. E vamos deixar que o Espírito Santo de Deus hoje nos encha da alegria do céu, da alegria do Senhor em nosso viver, em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nessa noite podemos celebrar o Teu nome e podemos declarar, Senhor, que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. E, ó Deus, temos essa experiência maravilhosa da Tua santa presença em nós e nessa santa comunhão, Senhor. Então, Pai, que o Senhor derrame, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, da Tua força, de uma porção dobrada de fé em cada coração. E que nesta noite, Senhor, nossos corações se rendam totalmente ao Senhor. É assim que nós oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos?